Bom dia, meus amores! Estamos de volta para mais uma revisão. E hoje a nossa revisão é de português. Os conteúdos contemplados para a atividade avaliativa são leitura e interpretação de texto. Isso envolve as histórias em quadrinhos, as suas características, já que nós trabalhamos com a história em quadrinho nas atividades durante a unidade. Então, pode ser que apareça uma história em quadrinhos lá para vocês fazerem a interpretação. Sílaba tônica, a classificação das sílabas em oxítona, paroxítona e proparoxítona, os pronomes, palavras com S e a combinação SS, o diário fictício e o acento agudo e acento circunflexo. Agora que já sabemos quais os conteúdos serão contemplados, vamos iniciar a nossa revisão. E o primeiro capítulo, que é o capítulo 3 do livro de vocês, caderno 2, diz assim: pare, olhe e siga. Então, nós trabalhamos com as histórias em quadrinhos, então é importante que a gente saiba algumas características que esse gênero tem. As falas e os pensamentos dos personagens da história em quadrinhos geralmente vêm dentro de balões. E o formato dos balões vai mostrar e sinalizar o sentimento ou a maneira que aquele personagem está se expressando. Se ele está gritando, se ele está chorando, se aquela fala é um pensamento, se é de alegria ou não. Então, o formato do balão vai influenciar no sentimento e na expressão daquele personagem. Então, nós temos aqui o balão do grito, o balão do choro, do pensamento e do sussurro, que é quando está falando bem baixinho. Agora vamos falar um pouco sobre a sílaba tônica. A sílaba tônica é aquela sílaba da palavra que é pronunciada com maior intensidade. Então eu tenho a palavra fé. A palavra fé, a sílaba fé, é uma sílaba tônica e ela já vem acentuada. E nós também temos outras palavras como jacaré. Jacaré é uma palavra que também já está acentuada. Então, a sílaba que vem acentuada é a sílaba tônica e nós pronunciamos com maior intensidade. Jacaré. As palavras que têm a última sílaba tônica, elas são chamadas de oxítonas. Então, todas as palavras em que a última sílaba for tônica, nós chamamos de oxítona. Vamos ao exemplo. Paletó, paletó. A palavra já vem acentuada, o acento na sílaba tó. E a sílaba tó é a última sílaba da palavra. Então, essa palavra é oxítona. As palavras que têm a penúltima sílaba tônica são chamadas de paroxítona. Então, nós iremos contar de trás para frente. A segunda sílaba sendo a sílaba tônica, a palavra é paroxítona. E o nosso exemplo, cinema, cinema. O né, ele tem uma maior intensidade na pronúncia. E contando de trás para frente, uma, duas. Então, é a segunda sílaba tônica. Isso significa que essa palavra é paroxítona. As palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica são chamadas de proparoxítona. Ou seja, nós vamos contar de trás para frente as sílabas. Depois que você fez a separação de sílaba, você conta de trás para frente a terceira sílaba. Se ela for a tônica, então essa palavra é classificada como proparoxítona. E de exemplo, nós temos aqui a palavra árvore. Árvore.
Árvore já vem acentuada. E contando, nós temos 1, 2, 3. A terceira sílaba, ar, é a sílaba tônica. Então, essa palavra é classificada como uma palavra proparoxítona. Agora, vamos revisar mais um conteúdo, os pronomes. Mas o que seria um pronome? Vamos relembrar? Então, as palavras usadas para substituir alguma coisa no texto ou as palavras que são usadas para substituir nome de pessoas, nome de objetos, são chamados de pronomes. Os pronomes são usados para que o texto não fique repetitivo. Por exemplo, eu vou falar: a casa de Juliana e Maria é muito bonita. A casa de Juliana e Maria é grande. A casa de Juliana e Maria tem 3 quartos. A casa não vai ficar repetitivo, então eu posso substituir a casa de Juliana e Maria por um pronome. Coloco o pronome no lugar. E assim o texto não vai ficar repetitivo, repetindo a mesma coisa, a mesma palavra o tempo todo. Os pronomes também são usados para estabelecer relação no texto, para que as ideias não fiquem soltas. Então, o pronome também é usado com essa finalidade. E aqui atrás nós temos uma listinha com os pronomes mais usados que a Pro já passou para vocês. Palavras com S e com a combinação SS. Então, quais as regras? Como usar a combinação e o S sozinho? Vamos aprender? Aqui estão as regras. As regras estão relacionadas com o som, com a pronúncia desta letra. Então, quando o S vier sozinho e no início da palavra, ele tem som de S, salada. Quando o S vier entre vogais, ele terá o som de Z. Então, mesa. A combinação SS nunca é usado no início das palavras e sempre vai estar entre vogais. E o seu som é de S. Temos, por exemplo, a palavra acento, que é escrito com 2 S, não está no início da palavra e tem o som de S. E aí vocês podem ficar com dúvida. Mas, Pro, como é que eu vou fazer para separar a sílaba com esses 2 S juntos? Quando vocês forem separar as sílabas, o S, a combinação SS, sempre devem ficar separadas. Elas nunca vão ficar juntas. Então, toda vez que vocês forem fazer a separação de palavras, separação de sílabas, o S e o S vão ficar separados. E aqui atrás eu tenho um exemplo bem prático. Por exemplo, asa. Asa tem o som de Z e é uma asa de anjo, asa de um pássaro. Tem o som de Z, é um S só que está entre 2 vogais. E do outro lado, eu tenho a palavra aça, que tem o som de S, são 2 S, não estão no início da palavra e quando eu for fazer a separação, eles ficam em sílabas diferentes. E aça significa assar um alimento, tá bom? Agora vamos revisar os conteúdos que foram contemplados para a prova e estão no próximo capítulo, que é o capítulo 4, titulado Nossa Família. E o primeiro conteúdo é o diário fictício. No diário fictício, o autor que está escrevendo cria um personagem diferente dele mesmo. Então, é um personagem imaginário que está escrevendo o diário. Essa é a diferença entre o diário fictício e o diário pessoal.
O diário pessoal é o diário que nós mesmos escrevemos, tá bom? Então, eu posso pegar um diário e escrever sobre o meu dia a dia. Esse é o diário pessoal. Mas se eu pegar um diário, inventar, criar um personagem para escrever o seu dia a dia, eu chamo de diário fictício, pois o que está escrito aqui é fruto da imaginação. Apesar dessa diferença, tanto o diário fictício quanto o diário pessoal serve para que as pessoas registrem os acontecimentos do dia a dia. Vamos fazer a leitura dessa página do diário fictício que temos aqui na tela. Moro num labirinto de estantes, cercado de livros por todos os lados. Há livros na sala, na cozinha, nos quartos e até nos banheiros. Cresci ouvindo histórias sobre cavalos alados, monstros de 100 olhos, cachorros de 3 cabeças e flecha de amor. De tanto ouvir história, às vezes acho que alguns personagens fazem parte da nossa família. Talvez Alice, no País das Maravilhas, seja uma tia-avó da minha mãe e Peter Pan, quem sabe, um primo distante do meu pai. Eu ainda era bebê quando meu pai saiu de barco pelo mundo, há quase 10 anos. Ninguém sabe ao certo o que houve, mas até hoje ele não voltou. Meu avô acha que pode ter sido enfeitiçado, como aconteceu com Ulisses enquanto voltava da famosa guerra de Troia. Certas noites fico triste pensando nele, sonhando com uma carta, um e-mail, um telefonema. Nessas horas, meu avô me chama para a rede e conta mais uma de suas histórias da Grécia, da China, da Índia, do Egito, 1001 noites. Seguindo, nós temos o registro formal e o registro informal. No registro formal, ele é utilizado tanto na fala quanto na escrita. É utilizado para eventos, quando você vai falar para uma plateia. É utilizado para pessoas que você não tem intimidade. É utilizado para registrar documentos, para enviar uma mensagem para o professor, para a direção de uma escola. É o registro utilizado em documentos e para falar com pessoas que não temos intimidade. Já o registro informal, ele é utilizado tanto na fala quanto na escrita. Quando nós estamos escrevendo no WhatsApp, por exemplo, nós utilizamos o registro informal. Muitas vezes nós diminuímos as palavras, nós usamos abreviaturas, usamos imagens, usamos GIFs para expressar alguma coisa que a gente está querendo dizer. Então, é o registro informal. E na fala, ele também acontece quando estamos conversando com pessoas que temos intimidade, com os amigos, com os pais, com a família. Então, nesses momentos, nós utilizamos na fala o registro informal. Agora, vamos para o nosso último conteúdo, que é acento agudo e acento circunflexo. O acento gráfico, ele sempre vai ser colocado na sílaba tônica da palavra. O acento agudo, que é aquele famoso tracinho, ele é utilizado em todas as avogais. E nas avogais e O, significa que o som é aberto. Por exemplo, chapéu, som aberto. Som aberto vai dizer que a boca abre mais, nós manipulamos com uma maior extensão, né? Nós abrimos mais a boca. O acento circunflexo é utilizado nas vogais A, E, O. Nas vogais E
E ó, o som é fechado. O som é fechado, como por exemplo, bebê. E essa foi a nossa revisão de hoje. Espero que tenham tirado as dúvidas de vocês. Se vocês ainda têm alguma dúvida, manda pelo WhatsApp para a professora. E até a próxima aula. Tchau!